Fala, meus amigos, tudo bem? Canal do Cereto hoje fora de casa, né? Mas trazendo informações para você, informações importantes, um dia de muitas informações, importantes, e eu quero deixar tudo aqui para você no canal do Cereto, em nome de Gringo, o melhor amigo do motorista, Gringo. Se você tem que pagar IPVA, se você tem que pagar licenciamento, multas atrasadas, baixe o aplicativo agora mesmo do Gringo, tá? Você paga em até 12 vezes. Ótimo para você. Então baixe o aplicativo do Gringo. Olha as informações do Corinthians. Primeiro eu quero dizer o seguinte para você. O Corinthians falou a respeito, comunicou hoje, fez um comunicado a respeito do Caio César e também do Hugo, lateral esquerdo, jogadores que saíram machucados do jogo de ontem contra o Capivariano pelo Campeonato Paulista. E a notícia não é boa para o Hugo. O Hugo sofreu uma contusão no joelho e vai ter que operar o menisco. Vai ter que passar por uma cirurgia. Então, vai ficar um tempo longe do Corinthians, não se sabe exatamente quanto tempo, mas é uma contusão mais grave, vai ter que passar por operação, por cirurgia, então ele vai ficar mais tempo longe do time. O Caio César teve uma contusão muscular, também fica fora do jogo contra o Palmeiras, não joga, é uma contusão muscular, o Corinthians não fala da gravidade da contusão, se é uma contusão leve ou se não é uma contusão leve. Ele já está entregue imediatamente ao departamento médico para fazer o período de fisioterapia, de tratamento, mas deve voltar em algumas semanas a jogar pelo Corinthians. Não deve ter sido nada muito grave. Bom, mais algumas informações. O Matheus Donelli está sendo negociado para o Emirados Árabes Unidos, para um time do Emirados Árabes Unidos. Se eu não me engano é El Shabab. Quer ver? Deixa eu até descobrir aqui para você qual é o nome certinho do Matheus Donelli. É Shabab Al-Ahli. Shabab Al-Ahli dos Emirados Árabes Unidos. O Matheus Donelli está sendo negociado com essa equipe. O Corinthians está em busca de um outro goleiro no mercado. João Ricardo é o goleiro que vem. João Ricardo do Fortaleza é o goleiro que no mês de março virá para ser o reserva do Hugo Souza. Por falar em Hugo Souza, outra informação importante. O Corinthians recusou uma proposta pelo Hugo Souza. A proposta do Fenerbahçe da Turquia. Aliás, perdão, do Besiktas da Turquia. A proposta é do Besiktas da Turquia. O Fenerbahçe fez proposta pelo Yuri Alberto. O Besiktas da Turquia fez proposta pelo Hugo Souza. Já é a segunda investida de um clube europeu pelo goleiro corintiano. Lembra que o Milan da Itália também teve interesse no Hugo Souza. A proposta do Besiktas da Turquia foi de 10 milhões de euros, 60 e poucos milhões de reais na cotação atual. Mas a diretoria do Corinthians disse não. Já tinha dito não para o Milan da Itália, quando o Milan da Itália fez a proposta. E olha, o Hugo Souza tem contrato até 2029, a multa rescisória dele para o futebol do exterior é de 100 milhões de euros. Mas o Corinthians está pensando em vender ele por 30 milhões de euros, pelo menos 30 milhões de euros. Acho que no meio do ano vai ser difícil segurar o Hugo Souza, porque é uma proposta atrás da outra. Assim como é uma proposta atrás da outra para o Yuri Alberto. Dessa vez é uma proposta do Fenerbahçe da Turquia. Algo em torno de 22 milhões de euros. E com a possibilidade do Fenerbahçe colocar um jogador na negociação.
Mas, por enquanto, o Corinthians não se manifestou se vai recusar a proposta ou não. Lembrando que o Corinthians só tem direito a 40% dos direitos econômicos do jogador. Então, por esse valor, eu acho difícil. O Corinthians gostaria de negociar o Yuri Alberto por 22 milhões de euros, mas pela parte que pertence ao Corinthians, pelos 40% dos direitos econômicos que pertencem ao Corinthians. Nesse caso, o Corinthians receberia bem menos por essa proposta que foi feita nesse momento. Eu falei dos Emirados Árabes Unidos. O Memphis Depay também recusou uma proposta do Shabab Al-Ahly, dos Emirados Árabes, né? Dos Emirados Árabes Unidos. O Shabab Al-Ahly, que está contratando o Matheus Donelli, tinha o interesse na contratação do Memphis Depay, mas o Memphis Depay já disse que só vai definir a vida dele depois da Copa do Mundo. Ele vai defender a Copa do Mundo pela seleção da Holanda. Ou seja, só depois da Copa do Mundo é que também o Memphis Depay vai definir, e o Corinthians também vai definir, se irá renovar o contrato com o Memphis, né? Provavelmente só depois da Copa do Mundo. Bom, e aí a informação mais interessante de hoje, informação do Luiz Fabiani, repórter da Rádio Bandeirantes. O Corinthians tem interesse na contratação do jogador Zakaria Labiade. Zakaria Labiade, que é do Marrocos. É marroquino. O jogador tem 32 anos, é meia esquerda, meia atacante, tá livre no mercado. Jogou na China, no Dalian Ingbu da China na temporada passada. Jogou também no PSV da Holanda. Aliás, ele jogou com o Memphis Depay, isso lá no começo. Ele jogou com o Memphis Depay no PSV da Holanda. Então ele é amigo do Memphis Depay. Não sei se foi o Memphis que indicou o jogador, mas ele é um jogador que está livre no mercado e que ele pode ser contratado pelo Corinthians. Eu confesso que eu não conheço esse jogador, o Labiade, Zakaria Labiade, né? Zakaria Labiade, que é um jogador marroquino, e ele é meia esquerda, tem 32 anos e pode ser contratado pelo Corinthians. Hoje o Corinthians tem o Garro, que joga na posição, tem o Breno Bidon, que também joga na posição, mas está buscando um outro jogador que possa atuar ali na função de camisa 10, né, de meia esquerda, de meia atacante. É o Corinthians no mercado da bola. Tentando trazer um reforço marroquino, um jogador desconhecido, mas usando da criatividade, já que não tem dinheiro, o jogador está liberado no mercado, seria uma grande oportunidade. E uma última informação, o José Martínez finalmente vai voltar para o Corinthians, hein? Ele está voltando. Ele publicou nas redes sociais uma foto dele dentro do avião. Finalmente, 30 e poucos dias depois, hoje 6 de fevereiro, 33 dias depois da reapresentação do Corinthians, o José Martínez está de volta, atrasado 33 dias, e vai ter que responder para o Dorival Júnior e para a diretoria do Corinthians o que aconteceu, né? Será que ele vai convencer a diretoria do Corinthians que não teve culpa, não teve responsabilidade no processo, que ficou preso na Venezuela por causa do passaporte? Ou será que que alguma coisa, ou será que essa história tá mal contada? Será que essa história tá mal contada? Bom, provavelmente ele vai ser multado, né? Provavelmente ele vai ser multado, mas está de volta ao Corinthians. É isso, rapaziada. Domingo tem derby, hein? Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, e com exceção do Caio César e do Hugo, que é zagueiro reserva, o Corinthians terá, que é lateral esquerdo reserva, né? O Corinthians terá força máxima para o compromisso contra o Palmeiras. Eu volto a qualquer momento com mais informações do Corinthians para você. Tchau!